A gente segue falando de economia e também dos reflexos da guerra no Oriente Médio. Os preços do petróleo oscilam hoje, impulsionados pela continuidade dos ataques entre Israel e o Irã e pela sinalização de que o conflito pode intensificar ainda mais nos próximos dias. Rodrigo Viga tem os detalhes para a gente. Oi, Viga, bom dia para você. Tudo bem, Soraya? Bom dia para você, para o Nonato, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Uma tremenda instabilidade para o barril do petróleo do tipo Brent ao longo dessas últimas horas, até porque vieram do governo norte-americano, né, que pode ser um mediador ou um pêndulo nesse conflito entre Israel e Irã, sinais bastante controversos. Primeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista em território norte-americano que havia uma sinalização do Irã em torno de um possível fim ou ao menos uma redução desse conflito, dessa guerra, dessas chamadas hostilidades. E que o Irã teria encontrado, inclusive, alguns parceiros ali no Oriente Médio para serem os emissores dessa mensagem ao governo norte-americano. E aí, nessa segunda-feira, o barril do petróleo do tipo Brent chegou a sofrer uma queda de 1,35%. Lembrando que na sexta-feira, a gente já trouxe a informação aqui na Jovem Pan, tinha disparado mais de 74 dólares, alta de 7%. O Brent tinha fechado nessa segunda-feira a 73 dólares e 27 centavos. Mas aí vieram novas notícias, novas informações, o que parecia ser uma redução, uma baixada de temperatura nesse conflito entre Israel e Irã, acabou se tornando mais uma incerteza, mais uma dúvida, mais uma interrogação no ar. Por quê? Porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a fazer uma postagem dizendo que todos deveriam deixar Teherã, capital do Irã, deveriam evacuar o Irã, numa interpretação de analistas de que poderia haver um novo ataque, um novo bombardeio e que esse conflito poderia se intensificar. Causa e consequência, minha cara Soraya, ouvinte, espectadores internautas da Jovem Pan, Brent hoje já está em 75 dólares, subindo 2% e nesse caminho de incerteza, quase que uma taquicardia. Ora sobe, ora desce, ora sobe. É difícil de apontar a direção do barril do petróleo do tipo Brent em meio à guerra e sinais diversos e controversos, viu, Soraya? Pois é, ô Viga, e ainda pegando o gancho com o que você está dizendo, né, o JP Morgan, um dos principais bancos do mundo, faz uma projeção de que se esse conflito se intensificar, como você bem chamou a atenção, a possibilidade de um ataque maior a Teherã, o Irã que detém aí parte da produção mundial de petróleo, o preço do barril pode ir a 120, 130 dólares no pior dos cenários. Ou seja, infelizmente a gente ainda pode ultrapassar esse valor que estamos vendo atualmente, né, Viga? Com todo respeito ao Goldman, ao JP, aí é chutômetro, né, meu caro Nonato? Afinal de contas, as notícias mudam de forma dinâmica, de hora em hora, de minuto a minuto, e isso influencia diretamente no barril do petróleo do tipo Brent, que é a referência para as grandes petroleiras. O fato é que o Goldman, durante o final de semana, o Goldman Sachs, né, um banco muito respeitado de penetração e capilaridade global, chegou a projetar mais de 100 dólares para o Brent, dependendo da intensidade do conflito. Agora tem o JP Morgan falando em mais de 120, 130 dólares. É aguardar. A gente sabe que em períodos de conflito, normalmente, o reflexo imediato, ainda mais numa região produtora, é sobre o barril do petróleo do tipo Brent. Isso tem impactos em inflação e, consequentemente, na taxa de juros, pode criar um amortecimento, mas a gente não pode perder uma variável do horizonte, que é a OPEP. Como é que a OPEP+, vai se comportar em meio ao conflito? Vai deixar a oferta do tamanho que está, vai ampliar a oferta, vai fazer um corte, e é preciso olhar também para Estreito de Hormuz, a gente já disse aqui no microfone da Jovem Pan, e como vão ficar as instalações iranianas petrolíferas, uma vez que, por enquanto, elas estão sendo preservadas, estão inabaladas em meio à guerra, meu caro Nonato. É isso, meu caro Viga, e como você destacou, olho na OPEP também, que é a Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo, nesse momento delicado da economia. Muito obrigado, Rodrigo Viga, no Rio de Janeiro.